Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula do professor Janderson. Hoje iremos falar de dinâmica. Primeira parte, essa aula será dividida em duas. Antes de começar a questão do conceito de dinâmica, iremos falar de alguns conceitos básicos da física que a gente vai utilizar daqui para frente. Um deles é a massa, é a quantidade de matéria. É a quantidade de matéria onde Isaac Newton, precursor da mecânica, usou a massa e conheceu a força dependendo da força resultante. A unidade de medida é o quilograma, kg, e o instrumento usado para medir é a balança. Tá? Então, a gente vai usar alguns conceitos, principalmente de massa, daqui para frente. Grandezas escalares. Grandezas escalares é tudo que pode ser medido. Tem uma unidade de medida e tem instrumentos para medir, ok? Então, cada grandeza tem uma unidade de medida e cada grandeza tem um instrumento para medir. Exemplo: temperatura, massa, comprimento. Você pode medir a temperatura através de termômetro, a unidade graus Celsius, a massa, quilograma, usando a balança, comprimento, uma régua, a unidade, metro. Grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais é dividido em três partes: módulo, que é o deslocamento, é o caminho, é o percurso, direção, que é o local para onde você vai. Então, norte e sul é para onde está indo ou voltando. Sentido, que é indo ou voltando, né? Direita ou esquerda. Então, é dividido entre essas três maneiras: módulo, direção e sentido. Vetor é um segmento de reta que serve para orientação. É um segmento que ajuda nas informações de orientação. Direção, sentido. Sempre tem dois pontos importantes: a de saída e a de chegadas, né? E a soma desses vetores são importantes na questão do percurso e direção que você está indo. Por exemplo, aqui vocês têm uma reta com ponto A, ponto M, ponto B. Posso ir de A a M, mas também posso ir de M a A. Posso ir de M a B, mas posso ir também de B para M. Então, tenho direção e sentido, né? Então, através dos vetores, dá para eu identificar que estou indo de A a M, estou indo de M a B. Sem as setas, eu não poderia estar identificando qual seria a minha direção. E como ajuda das setas, das retas, eu estou bem orientado por onde devo seguir o meu módulo, o meu caminho. Tá? Então, eu estou na direção e sentido de A a M. Força. Força é uma grandeza também, uma grandeza que é usada a unidade de medida Newton, tá? E a força é uma ação aplicada em uma matéria. Se usa para medir essa questão de força um fator bastante importante, que é a massa, né? Então, a força você vai usar para empurrar ou puxar materiais ou objetos. Para você precisar tirar uma matéria do repouso, ou seja, parada, você deve utilizar uma força. A força tem relação com a massa. Quanto maior a massa, maior é a força usada para tirar. Quanto menor a massa, menor é a força usada para tirar. Então, para você tirar uma matéria do repouso, você vai ter que usar uma força, tá? Lembrando que a unidade de medida é Newton ou apenas N. Se a força for no mesmo sentido e direção, você tem um ganho de força. As forças serão somadas, porque você vai empurrar
no mesmo sentido e na mesma direção. Então, você vai ter um deslocamento facilitado. Já se a direção for a mesma, mas sentidos diferentes, essa força ela será nula. Ou seja, força de puxar, força que empurra do outro lado, vai dificultar a saída. Então, você vai ter que ter um gasto maior de força. Então, você vai ter que sair. Para você sair, você terá que ter uma força gasta enormemente devido à força ser anulada, né? Por exemplo, se uma pessoa for empurrar uma caixa no sentido e direção igual, você vai ter uma ajuda de força. Só que se você for puxar a caixa para um lado e a outra pessoa puxar sentido diferente, essa caixa não irá sair do lugar. Por quê? Porque os sentidos de forças são diferentes. Então, se você puxa para a direita e a pessoa puxa para a esquerda, vocês terão um gasto de força exagerada e deslocamento quase zero, porque você está anulando uma força da outra pessoa, certo? Então tem essa dificuldade na hora do deslocamento. Sempre lembrando, forças no mesmo sentido facilita, força em sentido diferente dificulta, ou seja, ela terá uma força anulada em direção mesma e sentido diferente. Muito obrigado e até a próxima.